Fala, igreja, boa noite, a paz. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Mateus, capítulo 10, a partir do verso de número 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Pai Santo e amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa chance. Nós não sabemos, meu Deus, se nós teremos outra oportunidade de trazer a Tua palavra, de ouvir a Tua mensagem. Mas nós queremos ser gratos hoje por esse momento, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada. Hebreus, o autor do Hebreus, ele fala que ela consegue discernir juntas e medulas, alma e espírito. É a Tua palavra que convence, é a Tua palavra que chama a existência, é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que revelada, muda, transforma todo o ambiente. Por isso, meu Senhor, nós apresentamos a Ti mais uma vez esse momento, essa palavra, essa reflexão, que ela possa encontrar, meu Deus, um campo fértil nessa igreja. Nós repreendemos, meu Deus, toda distração, tudo aquilo que possa vir roubar a Tua glória, porque a glória é do Senhor, a honra é Tua, nada disso aqui é para nós. Tudo é para exaltar e glorificar o Senhor. Deus, cobre com o Teu sangue. Senhor, fala com a Tua igreja, nos conduz segundo a Sua vontade. Envia os Teus anjos ministradores sobre esse ambiente, sobre essa casa. Nos lava no sangue do Cordeiro, nos purifica assim de acordo com a Sua palavra. Assim nós oramos em Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você já viu aquela expressão, ou essa pergunta que diz: para esse aqui não tem mais jeito? Ou então, mudando um pouco o contexto, você já ouviu aquela expressão que diz o seguinte: só Jesus na causa? Já viu isso? O que isso quer dizer? Que não tem mais solução, ou não? Ou que não tem mais saída, que não tem mais alternativa. Sabe aquele cara que aprontou, fez, desfez, trouxe lágrima, trouxe dor na família. A família já não tem mais, se importa mais com ele ou com ela. Já deixou de lado, e a expressão que nós usamos é essa: só Jesus na causa. Para esse não tem mais jeito. Esse aqui não tem mais saída, esse aqui já foi. Esse é um caso perdido. Eu tenho certeza que muitos aqui, assim como eu, já se encaixou nesse perfil dessa expressão: só Jesus na causa. É interessante que, se a gente observar, ainda mais nessas áreas de grandes empresas, no lado corporativo, você vai encontrar isso nos supermercados, em algumas questões, onde você encontra, onde você chega, você vai encontrar locais onde encontra cestos chamados de reciclagem. Você já viu isso? De cores definidas, vermelha representa, me ajuda aí, técnico de segurança. Vermelho acho que representa o papel, acho que o azul é o vidro, tem madeira. Me ajuda aí. Eu inverti, né, a parada. É porque a cor não combina comigo, vermelho e azul não vai bater comigo legal. Não tem como. É possível isso. Porque parece que hoje em dia está tudo ambientalmente correto. Se você for abrir a tua TV, você vai ver até
restauração de casas, né? Você já viu isso? Lá na Home and Health tem lá pessoas que passam por um processo de transformação no doutor. Como é aquele médico lá? Doutor quem? Doutor Nausen. Ele lida com pessoas que são obesos, que vão curar, vão lá fazer uma cirurgia. Tem gente que vai fazer um processo de transformação físico, né? Tinha até uns programas antigos, né? Que mudava dia de princesa, dia de rainha. É isso? Dia de princesa, o netinho de Paula. Tu fez também, Ariel, não? Pô, tá precisando, hein, cara? Pô, tá precisando, cara. Tá esperando, né? Desculpa. O pessoal vai pensar o quê? Mas parece que virou moda esse negócio de reciclagem, né? Na verdade, ele é interessante porque é necessário muitas vezes passar por esse processo também de reciclagem. Eu tive um gerente operacional, ele era daltônico, eu não sei como é que o cara conseguia fazer isso. Tinha algumas habilidades que fugiam do comum. Pelo fato de ele ser daltônico, ele conseguia distinguir as cores, não apenas do sinal, porque o semáforo ele tem uma ordem exatamente para os daltônicos, não é à toa ali, é para definir, para o daltônico saber qual é a ordem das cores, mas ele sabia, conseguia distinguir quais eram as cores. Pelo fato dele ser engenheiro civil, ele trabalhava em algumas obras, em algumas reuniões, ele falava que de uma obra não se desperdiça nada, se aproveita tudo. E eu quero trazer essa questão de aproveitar tudo para esse contexto que nós lemos aqui no livro de Mateus capítulo 10. Porque você pode considerar ou você pode reconsiderar que Deus ele tem vindo exatamente fazer isso conosco. Deus, eu percebo que ele tem reciclado aquilo que está desgastado. Eu penso que Deus ele tem refeito grandes coisas ou realizar grandes tarefas para que a sua glória ela seja manifestada. Eu penso que Deus tem reutilizado os confusos, os perdidos, quando Ele os chama para os seus fins, para o seu propósito. Eu penso que Deus tem recondicionado as nossas vidas de forma cansada, muitas vezes desgastada, para inserir na nossa fé, na nossa alma, uma porção nova de energia, uma nova atribuição para fazer com que os outros também passem por esse mesmo processo. Vou falar aqui de liseira. Posso ouvir um amém? Você já comprou pneu remoldado? Tá. Sim ou não? Irmão, quem nunca fez isso? Você não tem dinheiro para comprar um pneu bacana para o teu carro, né? Você vai lá, eu pego aquele pneu que é colado com alguma coisa e você usa ele durante um tempo, daqui a pouco o pneu estoura. Estou falando que você não deva comprar, você tem que fazer de acordo com o que você tem a condição, ok? Porque eu penso, igreja, que Deus ele tem escolhido, ele escolhe muitas vezes os heróis menos improváveis, ou os mais improváveis, desculpa, para cumprir o seu plano. Mas pastor, o que é ser improvável? Pensa comigo, o que é improvável? Se você me encontrasse na rua, eu com 13 anos de idade, descarregando um caminhão com listas telefônicas, você jamais poderia imaginar que alguns anos depois eu estaria aqui pregando o evangelho. Meu primeiro emprego, com 12 anos de idade, a gente descarregava um caminhão. Lembra das listas telefônicas? Alguém aqui é desse tempo comigo? Levanta a mão só para eu saber, os velhinhos. Pode levantar, Dani, Elcio. Glória a Deus. Marcelo, você não? Listel, lembra dessa empresa chamada Listel? Lembra? As páginas amarelinhas, ou não? Era assim? Você sabia que quando essa lista era entregue na sua casa, era eu que descarregava? Aqui. Era a necessidade, cara. Não, na real não, sabe? Nem lembro o que era, mas, meu irmão, os dedos, a gente descarregava os dedos, ficava tudo carne viva, porque eles vinham no plástico. Aí ficavam os carros,
designados com rotas para fazer as entregas na sua e na nossa casa. Quer dizer, quem tinha telefone, porque telefone era algo de rico, ou não? Tinha telefone lá, Marcelo? Outro vivia bem, né? Ações da Telebrás. Só tinha telefone quem era rico. Hoje em dia telefone até faz ligação, né? Até se liga. 12 anos de idade, 13, passava o dia inteiro descarregando uma escada. Para ganhar não sei o que, nem lembro. Se alguém te falasse que um dia aquele brother que estava ali descarregando um caminhão seria um pastor de uma igreja, você jamais iria acreditar nisso. Porque Deus, ele lida com aquilo que é o improvável, meu brother. Porque quando essas questões improváveis ou essas escolhas feitas, tudo precisa ser manifestado para a glória de Deus. O improvável é todo aquele que não é capaz de fazer nada. Você é improvável, não tem jeito. É igual o leão, tá sem jeito. O torcedor do Fortaleza não vai embora não, tá? Porque Deus, amado, Deus usa, desculpa o nome, mas Deus usa o inútil para que aquele que faz possa receber ou possa expressar a glória de Deus. E se você não se atenta para isso, mas a Escritura, a Bíblia, ela está recheada de pessoas com esse perfil, com a nomenclatura de improvável. E eu creio, igreja, que Deus ainda funciona assim como Ele fez há alguns anos, alguns milhares de anos atrás. Deus ainda continua agindo com os improváveis. E talvez você esteja nessa noite olhando para ou na verdade você esteja do lado de um improvável, que não teve valor, que não teve importância, que as pessoas falaram que não ia dar em nada, só Jesus na causa, esse não tem jeito. Mas olha onde você está, olha onde você chegou, para que a glória não seja sua, mas daquele que agiu e operou na sua vida, no seu casamento, no seu chamado. Tudo bem? Eu percebo que Deus, Ele pega pessoas fracas, oprimidas, e os transforma aquilo que o autor da carta de Hebreus fala no capítulo 11, como ele fala da galeria dos heróis da fé. Talvez você esteja nessa noite aqui, nesse perfil de improvável, e eu já quero profetizar sobre você. Se você está aqui se considerando o improvável, que não tem saída, que não tem habilidade, que não tem condição, é você que Deus quer, somos nós que Deus utiliza, porque para que a glória seja manifestada através de nós e que o Senhor seja honrado na sua vida, no seu chamado, não na sua habilidade. Deus pode até usar você para isso, mas a sua habilidade tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Você pode até achar que seu passado te desqualifica, ou talvez você pode até achar que você não tenha uma habilidade apta, capaz para a ação de Deus, mas se você se sente assim, eu quero te dar uma boa notícia. É você que Deus quer, é você que Deus procura, é você que Deus está te alcançando nessa noite. Se você acha que tem pouco ou quase nada para oferecer a Deus, então se prepara, você é um candidato perfeito para fazer as coisas mais belas, mais bonitas, mais surpreendentes, mais extraordinárias e mais milagrosas para manifestar a glória de Deus na face da terra. Quando Deus usa, quando Ele usa você, quando Ele usa homens e mulheres, e só Jesus na causa, Ele nos oferece crédito. E aí, quando isso acontece, nós ficamos cheios, não é se achando, mas nós ficamos cheios da sua presença, e quando a gente exala o bom perfume, é inevitável que aquele que esteja ao nosso lado também seja tomado por esse aroma, por esse cheiro agradável que vem do trono do... E eu percebo, e eu quero que nessa noite você entenda, ou talvez você possa reconhecer, que assim como Deus transforma, Ele também usa os improváveis para você e para todos nós fazermos coisas surpreendentes para a glória de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte:
Se você se considera um lixo, então se prepara, porque a sua vida Deus recicla. Porque um dia eu estava no lixo, um dia eu me encontrava no monturo, um dia eu me encontrava no mar de lama, e cada vez que eu me procurava sair dessa lama, cada vez mais eu me afundava. Eu quero que você se atente, que Deus, Ele recicla. Deus pega pessoas que talvez sejam do lixo e o transforma para a glória de Deus. Eu já citei aqui algum caso, mas nós temos um amigo em comum, que ele pega peças do lixo e transforma em peças de luz. Vou repetir para você, esse cara pega peças de lixo e transforma em peças de luz. Coisas que nós podemos ver como coisas perdidas, aleatórias, que podem ser jogadas fora, que não tem valor nenhum. Mas ele olha para aquilo, ele observa aquilo, e quando ele olha, ele pega essas peças, transforma em coisas maravilhosas. E é nesse prisma, é nessa visão, é nesse contexto que eu entendo que assim como Deus olha para mim, Deus olha para você, como talvez o mundo possa olhar para cada um de nós e dizer: não, você é peça de lixo, você não tem valor, você não tem importância, você é algo descartável. Eu penso na visão de Deus, no prisma do Senhor. Ele olha para nós e diz: não, você não é lixo, você pode ser peça de luxo. Então, porque em você, eu posso te reciclar, eu posso te transformar, eu posso te moldar para que a minha glória seja manifestada em você. Você não é descartável. Você não é jogado fora, como talvez muitos possam expressar ou dizer sobre a tua vida, a tua conduta, o teu jeito. Porque Deus pega pessoas assim como eu e você, que eram jogados fora, descartáveis. E eu já quero aqui no começo dessa mensagem profetizar sobre a tua casa. Que nas mãos do grande artista, do grande eu sou, daquele que fez tudo e todos, você pode sim ser uma obra de luxo na presença do Pai. Porque o que vai te jogar, o que vai te sugar, o que vai te descartar é o diabo, é aquilo que nos acusa. Mas nas mãos de Deus nós podemos sim ser pérolas, peças valiosas nas suas mãos. E a Bíblia, ela relata, ela externa um monte de referências para isso. Pessoas que não tinham nada, mas que agiram e que tomaram atitudes extraordinárias e que foram instrumentos nas mãos de Deus. E a grande pergunta que pode soar para você nessa noite, também como pode soar para mim: por que Deus age assim? Por que Deus age dessa forma? É simples a resposta: porque Deus utiliza os improváveis. Olha para quem está do seu lado, por favor, fala para ele ou para ela: se você é improvável, é você que Deus quer. Porque todos nós possuímos fraqueza, sim ou não? Ou é só o Ariel que é forte? Todos nós temos as nossas debilidades. Não há ninguém perfeito, nós temos as nossas deficiências, seja na ordem física, emocional, intelectual, ou quem sabe até na área espiritual. Porque parece que nós negamos isso, porque nós não queremos se expor, porque parece que pode ser vergonha. Não, eu não vou apresentar porque eu vou mostrar o meu lado fraco. Eu já fui citado: pô, o pastor é muito emotivo, o pastor é muito chorão, eu estou preocupado. E você me vê aqui no altar, eu sou lá comendo uma pizza. Você me vê aqui, eu sou contigo no churrasco, seja lá o que for. Porque parece que as pessoas criam uma resistência de identidade para não demonstrar um ponto fraco, ou quem sabe até um ponto vulnerável. Porque eu percebo, igreja, que Deus tem uma perspectiva totalmente diferente da nossa. Porque enquanto nós imaginamos que Deus quer usar somente os nossos pontos fortes, aí é que eu penso o contrário. É aí que Deus age na nossa fraqueza, na nossa debilidade, nas nossas falhas, naquilo que é improvável. Minha mãe, quando eu me converto, fala que eu não demoraria 3 meses. Já se fazem 24 anos isso. Já se passaram quase pouco tempo, né? De 3 meses para 24. Porque nós ignoramos aquilo que Deus
quer fazer em nós não é no ponto forte, é no nosso ponto fraco, queridos. Porque Deus nem sempre usa os mais fortes. Deus nem sempre usa os mais inteligentes. Deus nem sempre usa os mais famosos, que por sinal, nessa casa aqui vai ter sempre uma área VIP. E? Vai ter sempre uma área VIP. Não é o debate da vez? A área VIP nas igrejas? Sim ou não? É só eu que estou sabendo disso. A área VIP aqui é do Espírito Santo. Não é sua. Aqui não tem patente. Aqui tem servo. Vai chegar, vai sentar, vai ouvir. Não tem lugar reservado para ninguém aqui. Tudo bem? Ah, pastor, você está falando porque essa igreja tem 300 pessoas. Pode ter 1000, não tem importância. O que tem de maior valor aqui é Jesus. Não é nomenclatura, não é patente. Não é um jogadorzinho de futebol. Não é um cantor, não é um deputado ou coisa do tipo. Houve aqui uma situação, nós recebemos aqui uns políticos, mas é porque era necessário aqui. Mas, meu irmão, sentou, ouviu e amém. Glória a Deus por isso. Deus não vai sempre usar só esses que são os bambambam. Porque há casos perdidos na Bíblia. E eu quero começar no total de 52, dando um primeiro exemplo. Êxodo capítulo 3, verso 11 em diante. Abre para nós aí, então coloca aqui, por favor, Pablo. Êxodo capítulo 3. Casos perdidos na Bíblia, ou quem sabe os improváveis de Deus, que Deus conduziu, usou para manifestar o seu nome. Perguntou Moisés a Deus: quem sou eu? Para ir a Faraó e para tirar do Egito os filhos de Israel. Deus respondeu-lhe: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais enviou minha voz, e eles me perguntarem: qual o seu nome? O que eu hei de responder? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E acrescentou: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Moisés, um líder nato, com características de uma pessoa completamente frágil na sua conduta, na sua maneira. Pastor, me explica então onde é que eu consigo observar que Moisés tinha essa identidade. Primeiro, Moisés ele tinha complexo de inferioridade. Como assim? Ele fala aqui: mas quem sou eu para poder dizer quem é? Apesar dele ter sido educado, num ambiente completamente... Era a tecnologia da época, a ciência, a matemática, a cultura, línguas. Egito era o berço, era o ápice, tudo naquele período. E ele foi estudado, ele foi educado com essa cultura. Mas ele estava naquele ambiente, mas ele tinha complexo de se sentir inferior, não se sentir à vontade. Quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para ir até ele? Olha o sentimento desse cara. Talvez esse mesmo comportamento possa ser o seu nessa noite. Porque ele dizia o seguinte: quem sou eu para tirar o povo do Egito? Ou seja, não, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa condição, eu não tenho essa estrutura, eu não tenho essa sutileza, eu não tenho essa condição. E talvez você esteja com esse comportamento hoje aqui. Já que a vida tem te consumido, a vida tem te sugado, tem consumido as suas energias, a sua fé, e você possa estar se sentindo com esse complexo: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade, eu não sou bom o suficiente. Interessante que, não sei se hoje ainda tem, mas lá no Farias Brito, os alunos do terceiro ano, eles usavam a camisa I can, I power. Eu passo, eu posso. Eu passo porque eu sei. Não, também tinha essa. Enfim. Eu passo porque eu sei. Não está errado, beleza? Está certo. Mas talvez você aqui que está sentado ouvindo
essa ministração possa estar com esse sentimento de não ter essa condição de conquista, de habilidades, se sentindo fraco, se sentindo inapta, incapaz, inválida, que a tua vida só tem te trazido dor, lágrimas, choro, que a tua vida, a tua família, as pessoas têm te rejeitado, excluído, te dizendo só Jesus na casa. Moisés era assim, o cara foi educado num palácio, tinha tudo, meu irmão. Teve um conflito lá, matou um egípcio, foi morar lá no deserto, encontrou a sua esposa, e ele é enviado para trazer essa ferramenta de libertação no seu povo, conduzindo um homem improvável para manifestar a glória de Deus. Segundo ponto da sua fraqueza era o seu temperamento. Quando ele fala que o Deus de vossos pais enviou minha voz, eles perguntam, mas qual o seu nome? Ele reconhece que ele não tem habilidade na fala. Tanto é que Deus levanta ele como ancião, levanta um outro ancião, Arão. Levanta o seu irmão para poder trazer, ou ser o seu ajudador, para trazer essa palavra para Faraó. Além do complexo ser inferior, ele também tinha mudança ou medo do seu temperamento. Algumas traduções, ou algumas linhas afirmam que ele era gago, né? Outros vão defender que ele não tinha uma boa dinâmica na fala, não conseguia se expressar direito, por isso que Deus levanta Arão. Mas ele também tinha sua mudança, ou a sua incapacidade nesse comportamento. Só que depois trata dessa fraqueza e usa a vida de Moisés de forma tremenda para que ele possa ser, e de fato foi, um grande líder que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Ele foi um exemplo de intimidade com Deus, porque Deus falava com ele em ambientes hostis, na sarça ardente, quando ele subia no monte. Ele passava dias, horas na presença do Senhor. E outra fraqueza que eu percebo na vida de Moisés é que ele já tinha uma certa idade. Deus não vai me usar porque eu já sou coroa. Não é assim? Já passou meu tempo, já passou o tempo da visitação na minha vida, no meu ministério. Cara, Moisés tinha 80 anos. Deus pega a vida desse cara, 80, dando entrada lá no INSS para ser aposentado, pegar a carteirinha para entrar na porta da frente do busão. Deus pega pessoas assim, com idade avançada, para que seja manifesta a glória de Deus. Não tem jeito, tem sim. Não é tempo de vida, é tempo de presença. Quando Deus aparece a ele no meio de uma sarça ardente e pede que ele tire a sandália dos pés, porque o lugar que ele se encontra é santo. Deus ainda pode usar você, jovem, adolescente, idoso, na sua forma, no seu jeito, para que a glória de Deus seja manifestada através de você e em você. Não é a sua idade. Quando eu tive um tempo de gabinete com um antigo pastor meu, fiz a seguinte pergunta para ele: Pastor, Deus pode me usar? Eu com 25 anos. Olha que doideira, né? 25 anos, perguntando para o pastor. Ele falou: meu filho, pelo amor de Deus, se coloca na presença, que Deus te usa. Com um ano de conversão, eu sou levantado para conduzir a liderança da igreja. O grupo dos jovens tinha 130 jovens. Misericórdia da minha vida, né? Uma semana após, a gente é levantado para ser professor da escola bíblica. Um ano de conversão, um ano mesmo. Então, deixa eu te falar, você que é dessa igreja, é melhor você ter tempo de intimidade com o Pai do que você ter tempo de banco sentado para ouvir pregações. Teu tempo de igreja não quer dizer nada, mas tempo com Deus quer dizer sim. Meu irmão, e ela está aqui, ela sabe disso, ela fazia parte desse grupo, eu fui líder dela. E era embaçado a parada, não era? Era uma treta lá que você não tem. Deus usa aqueles que têm complexo. Deus usa aqueles que não têm a condição da fala. E Deus usa aqueles que já acham que o tempo já passou. Porque para Deus não é o seu tempo, é o tempo dele. Tem alguém aqui? E o que dizer então de Gideão? Juízes capítulo 6, verso 15 e o verso 16.
Juízes 6, 15 e 16, ó Senhor, ele faz uma indagação, né? Ó Senhor, respondeu Gideão, com que livrarei eu, Israel? Ele está fazendo uma pergunta para Deus. A minha família é a última de Manassés, porque se você não sabe, a tribo de Manassés era a última da nação de Israel. Era a tribo menos querida. Ele continua dizendo, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor replicou, eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. Cara, aqui mais uma vez fica expresso para a igreja que esse homem aqui, ele era o menor da sua casa. E a sua casa era a menor da tribo. E para não piorar, a sua tribo era a menor de Israel. A sua condição era a pior possível. Ele malhava o trigo de uma forma para que os midianitas não vissem, porque se observasse aquilo, iria consumir, iria tomá-lo. E esse cidadão aqui, ele diz, mas eu sou o menor da minha casa. E Gideão, ele tem algo muito comigo, porque minha esposa sempre fala, a tua cara é Gideão, a minha cara é Jefté, porque eu me insiro nesse contexto. Eu sou do menor da minha casa, o menor da minha família, o filho menos querido, porque é assim que Deus faz conosco. Eu estarei contigo e você derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. As fraquezas de Gideão, a sua baixa autoestima, a sua profunda, enorme insegurança, não invalida o poder de Deus na vida dele. E da mesma forma não invalida o poder de Deus na sua vida também, queridos. Transforma um homem se sentindo assim em um poderoso homem de valor. Quando ele fala, homem valente, eu vou te usar. Quem fala aqui não é a visão de um pastor, talvez cego, errante. Aqui é a visão de Deus, homem valente, eu vou te usar. Como foi com Josué, da mesma maneira. E o resultado de tudo isso, queridos, é conhecido de todos nós. E apesar de uma batalha desigual, ele foi com 300 apenas. E Deus deu a vitória para ele, porque ele foi usado como improvável. Só Jesus na causa. E isso é uma prova real, cabal, de como Deus usa pessoas imperfeitas, ordinárias, para realizar coisas extraordinárias, para que a glória de Deus seja manifestada na sua habilidade, no seu jeito, no seu dom. E talvez você esteja como esse cara chamado Gideão. A minha família me ama. Meus irmãos não me visitam. Eu te convido a você a conhecer a Novo Olhar. Convido a você a conhecer a Revive. Te convido a você a conhecer a Abba Pai. Vem conosco na sexta-feira lá no Pop, para você conhecer pessoas que moram na rua, que não têm onde comer, não têm o que vestir. Convido a você a sair do teu cristianismo ralo, barato, achando que você vindo para a igreja é o suficiente para isso. Convido a você a se colocar no lugar deles. Nós estivemos há umas 2 semanas atrás lá na Abba Pai, nós levantamos um sopão, servimos um sopão para aqueles que estavam lá. Choveu assim, era uma água nesse dia, muita chuva. Tem um senhor lá, eu esqueço até o nome dele, ele tocava em bandas e tocou violão, começou a tocar, o cara com dom, foi esquecido pela sua família, os filhos o visitam. Lembra, Rafa? Estava lá, Priscila. Seu Braguinha, uma figura. Lá no Novo Olhar deve ter homens cheios de talentos. Na Revive nem se fala. Nós estamos aqui, cheio de talentos e dons. Você aqui, preso, fechado. Deus querendo te usar, Deus querendo tomar o teu dom, o teu talento para manifestar a glória de Deus. E você satisfeito com o que você tem. Nessa noite, no nome de Jesus, eu oro para que Deus levante pessoas improváveis, imperfeitas, para manifestar a glória de Jesus. O que dizer então de
Davi, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, parte B do verso. 1 Samuel 16, verso 7. Coloca para nós aí, Pablo. Então eu vou ler para você. Abre na sua Bíblia então, 1 Samuel capítulo 16, a parte, verso 7, a parte B do verso. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É o famoso olhar clínico, crítico, a aparência, a exclusão, o preconceito, a rejeição, o abandono. Eu já falei isso aqui de altar, eu reitero mais uma vez para a igreja. Eu tinha todos os motivos para nunca querer pisar sequer numa calçada de igreja evangélica. Eu tinha todos os motivos para não chegar nem a sentar numa igreja. Rejeição, preconceito, exclusão, abandono, tudo eu sofri. Mas o meu sentimento com Deus, sabe qual era? Senhor, tudo tem um propósito. Parece que quando isso acontece conosco, nós fugimos, nós abandonamos, porque parece que quando eu me converto, tudo piora. Não, é só as escamas dos teus olhos que caem para você observar a lama, a podridão da qual você está inserindo. Davi aqui, era o último da lista, porque no contexto, lá no livro de Levítico, você vai perceber que o primogênito é que leva as honras. Aí ele começa do maior e não é esse, tem mais algum, aí vai. Interessante que quando chega no Davi, o profeta Samuel pergunta: tem mais alguém na sua casa? Aí Jessé, né? Tem um, mas ele não está aqui. Ele está no campo. Ele está trabalhando, ele está cuidando das coisas da família. Davi era o último da lista, queridos. Na relação de seu pai, Jessé nunca seria levantado. Na visão de um pai, Davi nunca seria exposto para ocupar nenhum tipo de função. Porque o que é esperado para ser ungido era o primeiro, não era o último. Aí, na visão do profeta Samuel, na ótica do profeta Samuel, devia ser o primeiro. Mas na visão de Deus, na ótica de Deus, ela é completamente diferente da nossa. Na visão de Deus, ele vê de uma forma completamente distinta da nossa. Esse homem chamado Davi foi alguém que foi chamado, segundo a palavra, um homem segundo o coração de Deus. Homem que cometeu adultério, e o pior é que ele deseja construir o templo, só que Deus não deixa, porque nas suas mãos há sangue, há guerra. Ele faz isso, ou ele transmite isso para seu filho Salomão. E no entanto, o que eu acho fantástico na vida de Davi, igreja, é o que falta na nossa vida, nossa comunhão com o Pai, é que quando ele confessava e se arrependia de verdade. Senhor, contra ti pequei, Salmo 51, Salmo 23, Salmo 91, Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei, não me deixa que o teu espírito fuja de mim, porque ele se arrependia, ele tinha um coração contrito, ele tinha um coração de arrependimento. E talvez o que falte para nós é esse quesito, ou essa identidade. Guerras sangrentas, cometeu adultério, sabia do que fez, mas ele também sabia que dependia de Deus, e considerava esse Deus acima de tudo. Ele reconhecia que a presença dele, quando ele fala, a tua presença vale mais do que a vida. Esse é o improvável. E falar então da prostituta Raabe, se você lê a genealogia de Jesus, começa na vida dessa mulher, a prostituta da qual Josué poupa a sua vida, lá no livro de Números, lá no livro de Josué, em algumas questões, de que ele guarda a vida dos missionários, cuida das suas vidas, e é a partir da linhagem de Raabe, uma prostituta, não tem uma linhagem anterior, só tem uma linhagem posterior a ela. Tanto é que depois disso Boaz é filho de Raabe. E Boaz casa-se com quem? Com Ruth. E Ruth
é a tataravó de Jessé, que Jessé é pai de Davi, começa a estrutura, começa a genealogia de pessoas que não têm valor, que não têm importância nenhuma, e você talvez possa se sentir o cara, como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Essa mulher tem tanta importância, ela tem tanto valor significativo no Evangelho, que ela é citada pelo autor de Hebreus no capítulo 11 também. E falar de Ana, uma mulher estéril, rejeitada por seu esposo Elcana, desprezada por Penina, mulher amargurada, no entanto ela chora, ela clama. O profeta Eli, o sacerdote, lá no templo, ele fala: estás embriagada nessa hora, mulher? Não, meu Senhor, é porque eu estou abatida de alma. E ela pede um filho, e Deus abençoa a vida dessa mulher com um profeta chamado Samuel, e ela consagra o seu filho, chamando ele de Nazireu, como foi com Sansão, como foi com João Batista. E o profeta Samuel é que vai ungir Saul, é que vai ungir Davi. E após isso, Ana, ela tem mais outros filhos. E na passagem que nós lemos aqui no livro de Mateus, Jesus, ele instrui, queridos, seus discípulos com o objetivo de uma missão, com o objetivo da sua mensagem. Jesus, ele escolhe 12 homens, dando um poder delegado que ele possuía, chamado de autoridade, para conduzir o ministério de Jesus e adiante na direção para curar o mal, expulsar demônios, curar enfermos. Que autoridade foi dada por próprio Jesus para esses homens? A grande pergunta que você pode fazer para mim nessa noite, talvez para você também: como é que Deus, como é que Jesus poderia ter escolhido esses 12 homens? Não tinha nada de especial, homens incultos, não tinham cultura, pescadores, alguns, como Mateus, era coletor de impostos, odiado pelo seu povo, era conduzido pelo Império Romano para poder sugar os recursos dos seus patrícios. Você vai observar aqui que nesses homens, meu irmão, não tinha diplomas, não tinha títulos, não tinha status, não tinha recursos, pescadores. Deus pega pessoas assim, desses que não têm valor nenhum diante dos homens, mas que eles são importantes na presença, no coração de Deus. É mais ou menos assim, nos dias atuais, tá? Como é que o pastor foi capaz de escolher esses 12 para serem diáconos dessa casa? Como é que o pastor escolhe o Marcelo? Acabou de chegar de São Paulo, uma vida completamente avessa. O cara não vai nem para a igreja. Tinha pavor de orar em público, falar em público. Ou não, Marcelo? Uma vez eu cheguei aqui na reunião de 11 e falei: Marcelo, ora aí pra gente terminar. Ele não orou, cara. Não orou de verdade. Depois ele chegou para mim: pastor, me desculpe e tal. Não, fica de boa, vai chegar até o tempo. E vai pregar quarta-feira agora. Eu cheguei pro Arthur assim: Arthurzão, e aí, tá tudo bem? Aí eu falei assim: Arthur, tu prega quarta-feira? Ah, o que, pastor? É você, cara. Deus pega pessoas assim, sem importância, sem valor. Porque quando dá certo é que Deus age, sim ou não? Quando dá certo, aí Deus é bom, Deus glorificou. Mas quando dá errado, esse pastor, hein? Tá em pecado, hein, Paulinha? Sabe escolher as pessoas. Por que você não me escolheu? Você fala bem, eu tenho dinheiro, ó. Eu tenho um carro legal, eu tenho uma empresa, eu tenho diplomas, eu sou formado, Arthur. Parabéns, também formado na vida. Porque o propósito de Jesus, igreja, na escolha dos seus discípulos, não estava ligado a nenhuma dessas perguntas, mas na possibilidade concreta, real, de usar essas pessoas, porque não eram cargos, não eram títulos, não eram diplomas, pessoas talvez marginalizadas, como foi Mateus,
para realizar por intermédio delas a sua glória, manifestar o seu reino. Isso não quer dizer que, Senhor, não possa usar pessoas com diploma, com dinheiro, com trabalho. Isso pode, vai e deve, mas Deus pega pessoas que não têm valor nenhum para manifestar a glória de Deus, para que o reino dele seja manifestado. E dentro da visão humana, talvez nós, eu e você, nós sejamos esses discípulos que foram escolhidos. Como minha mãe falou para mim um dia: meu filho, você não vai demorar 3 meses. Meu irmão já era crente, era da igreja da minha esposa. Teve um dia que teve a noite havaiana, a dança havaiana. Meu irmão foi dançar e tal. Eu estava embriagado, eu estava doidão, meu irmão. Tinha vindo da beira-mar, vou lá na festa lá da noite havaiana. Eu era dançando, eu vim de olhar as gatinhas, né? Olha o coração sujo do homem, hein, Alice? Eu olho ela, meu Deus. Eu tô com um bafo de pinga aqui, cara. Eu tô embriagado, não vou chegar junto, não. Mas já era um processo. Tratamento não no meu caráter. Porque antes de Deus me abençoar meu casamento, tive que ser tratado no meu interior. Meu caráter. E é isso que Deus quer de nós nessa. Tratar o nosso caráter, tratar o nosso interior. Aquilo que está sujo por dentro. Porque na visão humana, você não escolheria ninguém, talvez nem você seria escolhido. Jesus escolhe para anunciar as suas boas novas, propagação do evangelho, um pescador truculento como Pedro, que ao ponto de foi negá-lo por 3 vezes a trabalhar nele. Deus escolhe um incrédulo como foi com Tomé, um traidor como foi com Judas. Mas Jesus enxerga nessas pessoas, além das aparências ou daquilo que a gente causa em alguém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28. Eu já vou me dirigindo para o final, dá aí mais alguns minutinhos. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, imundas desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para reduzir as que são. É você, sou eu. Abraão e Sara, um casal estéril, pai de multidões. Samuel, filho de uma estéril, inaugurou um templo de Israel. Maria, uma adolescente virgem, escolhida para gerar o nosso Salvador. Paulo, aquele que perseguia a igreja. Um endemoniado que se tornou missionário. Um ladrão na cruz que foi chamado de meu filho amado. Os improváveis. Eu não sei a sua história, mas eu quero te falar que se Jesus entrar na sua história, você também está nessa lista dos improváveis para manifestar a glória de Deus. Mas pastor, como é que isso pode acontecer? De 3 formas. Primeiro, porque nós somos escolhidos por Ele. Nós lemos aqui em Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28. Porque nós vivemos no mundo e sabemos que cada grupo social tem as suas convicções. Time, cor, sociedade, dinheiro, trabalho. Ser bem sucedido hoje é você trazer influência e você proporcionar também influência. Mas deixa eu te falar que para o nosso Criador, a tua boa influência ou a tua boa renda bancária ou talvez o teu bom conhecimento científico, isso é nada perante. Porque Deus, Ele escolhe, na verdade nós somos escolhidos por Ele. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar, sabe? Deus escolheu os improváveis para estabelecer o seu reino. Deus começa um povo de maneira improvável. Deus escolhe um casal que não podia ter filhos e a partir dessa linhagem nasce Jesus. E quando você estuda a sua linhagem de Jesus, você vai perceber que nessa relação
só a improvável. Aí você olha para essa situação atual e pensa o seguinte: mas como? Eu quero te dizer, prepare-se. Se prepare, porque você é um escolhido para fazer a diferença e revelar a glória de Deus Pai aonde você estiver. Seja órfão, seja abandonado, seja aqueles que têm complexo, dificuldade na fala, se sentindo pequeno, não importa. Deus escolhe esses loucos para confundir os sábios. O segundo ponto, para se tornar um improvável no reino de Deus, é que nós sejamos transformados por Ele. Porque não adianta eu ser escolhido, mas eu também tenho que ser transformado. Quer ver uma prova? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Coloca para mim, Pablo. O louvor pode subir, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que ele fala aqui para nós? Transformado. Deus escolhe, ou Deus nos escolhe, quando nós nos tornamos mais improváveis para essa missão. Ele nos faz um convite a um resgate. Pensem no que vocês eram. Pensem no que vocês foram. Vocês fizeram. Oh, meu Deus. Se a gente for olhar na perspectiva humana, essa geração ela não vai ser transformada porque a nossa conduta é mal. Mas quando a gente olha na perspectiva de Deus, tudo isso pode ser transformado, queridos. Davi, ele relata isso na sua vida em forma de oração, quando Deus responde a ele dizendo que ele não vai construir o templo, porque ele foi, além de ser chamado, ele também foi transformado. Nós somos improváveis, sabe por quê? Porque nós fomos convidados primeiro a sermos transformados por Ele. De gagos a líderes, de mentirosos a pessoas íntegras, de mulheres estéreis a mulheres férteis, de doentes a curados. Nenhum improvável no reino de Deus permanece na sua fraqueza. Porque o improvável de Deus, além dele ser chamado, além dele ser transformado, ele também precisa ser capacitado para isso. Fique de pé no seu lugar, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e o verso 31. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Não é você, não é a tua habilidade, é o teu dom. Aquele que se glorie no Senhor. Toda vez que Deus intervém na terra, não é para mudar a terra, mas para mudar o nosso contexto, para chamarmos a existência aquilo que não existe. Fazer do seu ambiente céu na terra. Fazer do local que você está inserido a manifestação da glória de Deus. Jesus nos convida nessa noite para uma missão. Maranata, até que Ele venha. Não tem nada com agenda eclesiástica, porque não tem nada com conduta de louvor, de pregação, de toque de teclado. Aqui tem aquilo que nós chamamos de renúncia, e foi muito bem dito aqui pela pastora, renúncia. E nesse processo de improváveis, eu estou inserido nesse meio, e eu fui encontrado por Jesus. Quando eu menos esperava, Ele estendeu as mãos num processo depressivo, sentimento suicida. Gideão, Josué, homem valente, eu vou te usar. Eu quero te convidar nessa noite. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e abre o seu coração. Você é um improvável de Deus nesse tempo,
E você é improvável no lugar onde Deus te colocou. Tem muita gente nesses dias de hoje querendo fazer muitas coisas na igreja, participar de tudo. Quero pregar, quero tocar, só não quer ser discípulo. Tem uma vida ativa, mas não tem uma vida íntima. Aí se queixa depois porque tem uns que são levantados e os mesmos ficam fazendo as mesmas coisas durante tanto tempo. Jesus nessa noite, Ele está à procura de corações ensináveis. Quero repetir para você nessa noite. Jesus está procurando corações ensináveis. Pessoas disponíveis. Sabe o que Jesus fazia? Lê as Escrituras e ensinava-lhes. Pode observar que na grande parte que Jesus se dirigia para o seu povo, você vai ler, ensinava-lhes, discipulava. Ei, igreja, desarme-se. Desarme-se dos seus argumentos, da sua linha, dos seus achismos. Desarme-se de uma cultura intransponível, do ego, do orgulho. Eu não sei, amado. Desarme-se. Desarme-se das suas murmurações. Desarme-se dos seus argumentos. Desarme-se da sua intelectualidade, da sua verbalização. Sabe, parece que está falando com um promotor, um juiz. O Senhor Jesus não está preocupado com as tuas palavras bonitas. Jesus, Ele quer o seu coração, quer a sua vida, quer você. Eu te convido a você se alistar nesse exército da qual eu faço parte, do exército dos improváveis, dos que não têm valor, Alex, daqueles que foram rejeitados, que foram excluídos, daqueles que não tinham importância. É esses que o Senhor quer usar. Talvez você esteja aqui nessa noite com esse perfil, se sentindo pequeno, se sentindo rejeitado, excluído, abandonado. Talvez a tua mãe tenha te largado, o teu pai tenha te rejeitado, você tenha sofrido alguma violência física, sexual, uma agressão verbal, não sei. Que algo tem te impedido de você viver o melhor de Deus na presença dEle, da sua forma, do seu jeito. Eu não tenho ideia. Mas eu te convido a você se alistar nesse exército chamado improvável de Deus. O mundo vai te dizer que você é um caso perdido. As pessoas vão te dizer que o teu casamento está falido, que você não tem estrutura, que na tua casa você não vale nada, você é uma cédula de 3 reais. Sabendo que nós vamos colher o fruto das nossas plantações. Mas Jesus, Ele pega pessoas assim e transforma para manifestar a glória dEle nessa terra. Eu quero te convidar a você, se você está aqui nesse ambiente, só se você estiver aqui nesse lugar, se sentindo com essas características: Deus não me ama, Deus não se importa, estou me sentindo rejeitado, excluído. É você que Deus quer. Quero te convidar a você sair do seu lugar. Um dia eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque ninguém me aceitava, ninguém me queria. Não olha para quem está do teu lado direito ou esquerdo. Só toma uma iniciativa, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós só queremos orar por tua vida. Assim como essas pessoas um dia foram abençoadas por uma oração, por uma intercessão. Você que é improvável, homem, mulher, sai do seu lugar, não se importa não, tá? Deus ainda pode restabelecer vínculos com o teu casamento, com a tua casa, com o seu chamado, porque todo o poder foi dado para aqueles discípulos em cultos, expulsar demônios, estender as mãos, curarem. Cadê você, mulher? Cadê você, homem? Nós estamos aqui para te abençoar.
Deus pode mudar você, mulher. Deus pode mudar a sua conduta, homem. Só toma uma iniciativa. Só sai. Deixa que Deus faça o resto, tá bom? Aqui não tem nada a ver com pastor, com louvor. Aqui é Deus. É Deus que transforma, é Deus que cura. Está resistente? Vai deixar que o diabo, o inimigo, venha mais uma vez sair vitorioso naquilo que você precisa tomar, precisa fazer? Não resista. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.